Vamos hoje conversar, então, sobre mediunidade. É o tema número 4, capítulo 8º, segunda parte do livro dos médiuns. Laboratório do Mundo Invisível. Este capítulo é um capítulo bastante interessante, bastante prático, que trata da realidade espiritual. Allan Kardec, ele começa o capítulo questionando sobre as coisas do mundo espiritual, os objetos, as roupas, porque diz ele que muitos relatos que ele havia recebido, muitas comunicações, os espíritos se diziam usando tal roupa, uma outra, uma túnica, um acessório, um objeto. E então, Allan Kardec quis questionar os espíritos superiores sobre como é que era possível, como é que se dava isso, como os espíritos poderiam ter coisas no mundo espiritual. Vamos lembrar que se hoje é muito comum, né, nós temos essas informações nas obras mediúnicas, na época de Kardec tudo era muito novo. Então era difícil para Allan Kardec, de primeiro momento, nas suas primeiras pesquisas, entender como é que podia existir os objetos espirituais. E ele então começa a questionar os espíritos a respeito disso aí. E ele tem por finalidade entender um fenômeno chamado de escrita direta, que tem um nome que é meio estranho. Vocês já devem ter ouvido falar. Pneumatografia. Pneuma significa alma. Grafia, portanto, grafia, escrever. Então, a pneumatografia é o fenômeno pelo qual os espíritos conseguem escrever diretamente sobre uma superfície, no caso, um papel. As experiências que eles faziam era de colocar o papel trancado numa gaveta, depois abriam e o papel aparecia ali, era mostrado com uma escrita, com um texto. Então, Kardec também queria saber como é que era possível se realizar esse fenômeno. Mas para começar a questionar os espíritos, ele vai lançar mão de um fato que ele ficara sabendo e que ele já havia mencionado numa outra parte anterior, que se nós lemos o livro dos médiuns, vamos nos recordar que é o fato da tabaqueira. Essa ocorrência foi de uma senhora que estava adoentada e, num determinado momento, já à noite, ela tem uma visão. Essa visão é de um amigo vivo que se apresenta para ela ali sentado numa poltrona. E ele tem nas mãos uma tabaqueira. Não é do tempo de vocês, nem do meu, mas tabaqueira era um recipiente, um objeto no qual se colocava o tabaco ou o rapé. Era costume, entre muitos homens, especialmente, pegar o tabaco, né, o rapé, e cheirar e espirrar. Então, Kardec também começou a questionar os espíritos sobre como era possível o espírito se apresentar com aquela tabaqueira. Ele queria saber
se aquela tabaqueira era de fato um objeto real. Era, por exemplo, um duplo etéreo, ou seja, era uma espécie de alma da tabaqueira, um perispírito da tabaqueira, né? Só para nós imaginarmos. Um duplo, né? Fluídico, era isso. Ou seja, todo objeto teria um duplo. Tem aqui o objeto material, e ele também teria um duplo que existiria no mundo espiritual. Os espíritos disseram que não era isso. E é São Luís que vai dar as respostas para Allan Kardec. E Allan Kardec era um pesquisador insistente, persistente. Nós diríamos que era um pesquisador chato. Enquanto ele não encontrasse uma resposta que pudesse lhe agradar, ele continuava ali insistindo. E os espíritos bons têm uma virtude, que é a paciência. Eles nos compreendem e vão, como professores, como mestres, vão nos oferecendo o conhecimento. Mas também vamos lembrar que Allan Kardec era o grande mestre, ele tinha um papel importante. E então, toda uma pleiade de espíritos superiores, bons, estavam ali para atender às suas evocações, os seus questionamentos, porque era um trabalho de implantação da terceira revelação, era o Consolador prometido que chegava à Terra. E então São Luís estava ali pronto para lhe responder os questionamentos. E então Allan Kardec foi perguntando sobre como poderia acontecer aquele fenômeno. E ele pergunta: aquela tabaqueira, ela era real ou era uma aparência da tabaqueira? E então São Luís vai dizer que era uma aparência, no sentido de que ela parecia com a verdadeira tabaqueira. Lembrando que o amigo daquela senhora apareceu com a tabaqueira porque ele queria que ela o identificasse depois. Então, aquela tabaqueira que ele tinha em casa tinha apenas uma aparência, não era aquela real tabaqueira. Kardec pergunta assim: essa tabaqueira, ela poderia ter uma consistência, ela poderia ter uma durabilidade, uma concretude, ou seja, ser concreta mesmo para nós pegarmos? São Luís vai responder que sim, que é possível que aquilo aconteça, se for necessário. Mas depois São Luís vai explicar que quanto maior for o objeto, mais difícil será que ele tenha consistência. Porque esse objeto, ele não é um objeto natural, no sentido de que ele nasceu de uma agregação molecular real. O fenômeno, ele vai se dar pela vontade do espírito ou por uma necessidade do espírito. São duas possibilidades. De tal maneira que alguns espíritos, eles criam, dão forma a certos objetos, certas coisas, pela vontade inconsciente. Por exemplo, uma roupa. Por exemplo, um óculos. E é interessante nós lembrarmos do livro Memórias de um Suicida, do Camilo Castelo Branco, discografia de Ivone Pereira. O Camilo estranha exatamente isso, porque no Vale dos Suicidas ele ficou com outros
4 ou 5 companheiros, eu não me lembro. E alguns tinham bengala, tinham monóculo, tinham casaca, tinham chapéus, né? E ele estranhou aquilo, que eram objetos realmente que acompanhavam aqueles espíritos, embora desencarnados, embora numa região inferior. Então, na espiritualidade, os espíritos, eles podem criar certas coisas, certos objetos, de acordo com o seu desejo, a sua vontade. Essa criação, essa é na verdade, uma formação. Eles dão forma aos objetos. Eles dão forma aos objetos. Eles não criam matéria. Eles se apropriam de uma matéria pré-existente, que é, na verdade, o fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal, nós sabemos que é o elemento básico que dá origem a todas as coisas que existem no universo, desde as fluídicas até as grosseiras, que são a nossa matéria aqui, que nós pegamos, mexemos. E então, o espírito, ele vai se apoderar, se utilizar desse fluido para dar a forma da coisa que ele deseja, pela sua mentalização, pela sua vontade. E então, o fluido cósmico universal está sujeito à ação do espírito para aglomerar, para concentrar uma quantidade necessária para formar o objeto, a coisa que ele deseja. Ele pode também conduzir essa coisa, esse objeto, conforme lhe for conveniente, levando de um lugar para o outro, carregando consigo. E pode também dispersar, ou seja, da mesma forma, da mesma maneira que ele dá forma ao fluido cósmico universal, formando coisas, ele pode dispersar esse conteúdo, essa substância fluídica, que vai retornar naturalmente ao fluido cósmico universal. Vamos lembrar que ao universo se aplica a lei de Lavoisier, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tudo que Deus criou não morre, não desaparece. O que desaparece é apenas a forma. Os espíritos vão dando forma aos elementos da natureza conforme é a sua conveniência. Tanto os espíritos superiores como os espíritos inferiores podem manipular o fluido cósmico universal para fazer aquilo que eles querem. Quanto mais evoluído, mais o espírito tem o poder de manipulação do fluido cósmico universal. Vamos imaginar que os espíritos superiores, eles deram forma ao planeta. Imaginemos aí a equipe de Jesus, de espíritos superiores, elevados em todas as áreas das ciências. Eles, então, constituíram o nosso planeta, se apoderando da matéria concreta, dos fluidos, do fluido cósmico, e aqui no nosso mundo constituíram não só a parte concreta para nós, mas também todas as esferas superiores, deram formas à natureza, porque no mundo espiritual também existe a natureza, deram forma às colônias,
as cidades espirituais. Da mesma forma, os espíritos inferiores, eles são capazes de dar forma à natureza e às coisas das regiões mais inferiores do planeta, onde eles habitam. Então, em algumas cidades inferiores, existem lá casas, existem objetos, veículos até, claro que de acordo com a capacidade intelectual, aqui já não é moral, mas é intelectual, dos espíritos que ali se encontram, para que eles tenham uma vida ali. Não são os espíritos superiores que constroem essas regiões para que eles possam viver, os inferiores, mas são os próprios inferiores que dão forma àquela região. Quem lê o livro Libertação vai lembrar-se de que existe uma cidade nas regiões inferiores, uma espécie de palácio, claro que sem a beleza das regiões superiores. Entre nós, aqui na crosta, os fenômenos mais grosseiros, de materialização inclusive, são realizados ou diretamente pelos espíritos inferiores, ou a mando dos espíritos superiores. Porque os espíritos inferiores, estando mais próximo da matéria, seus perispíritos mais grosseiros, eles têm mais facilidade ali para realizar os fenômenos materiais. Então, eles acabam sendo instrumentos, servos dos espíritos superiores para a realização de determinados fenômenos de efeitos físicos, dentre eles a materialização de objetos, os transportes. Então, o fato é que o espírito, ele tem o poder de agir e transformar os fluidos, os elementos fluídicos e materiais, conforme lhes convém para aquilo que eles desejam realizar. Então, aqui no texto, tira do fluido cósmico universal os elementos necessários para formar, como quiser, objetos com aparência dos diversos corpos da Terra. Vamos lembrar com o André Luiz que, além da tabela de elementos químicos aqui da Terra, existem outros muito variados, aquém e acima daquela tabela periódica que nós temos os elementos químicos, que participam do fluido cósmico universal, do mundo espiritual. De tal maneira que, além das possibilidades que nós temos aqui na Terra, de constituição de coisas, no plano espiritual, isso também se dá de forma diferenciada, apropriada a cada esfera espiritual. Então, nós temos algumas possibilidades com relação a essa formação dos objetos. Aquela tabaqueira que tinha uma aparência, ela poderia ser uma aparência meramente fluídica, ou seja, ela só tinha, vamos dizer assim, uma casca. O espírito só queria que o formato daquela tabaqueira pudesse ser visto pela senhora, pela amiga, e identificada. Mas aí Kardec vai perguntar o seguinte, mas ela poderia se tornar um objeto mesmo palpável? Sim, disse São Luís. Isso poderia acontecer também. Poderia ser utilizado como objeto aqui na Terra? Sim, poderia também. E teria uma duração indeterminada? Não. Até São Luís fala para ele assim, calma aí, não vamos exagerar. Porque esses objetos, como eles não têm uma formação natural, o que significa isso? Aqui na Terra, quando você quer fundir algo, um objeto de cobre, de ferro,
Onde você vai encontrar os elementos, o material? Vai encontrar na terra, vai encontrar na natureza. Mas aquele material, o ferro, o cobre, eles se mantiveram juntos, formando um bloco, por força do tempo, por agregação, o que deu a eles a qualidade da atração da matéria. As moléculas, os átomos, se uniram ali por afinidades da qualidade específica do elemento químico, e então, pela atração das suas moléculas, dos seus átomos, é possível que ele tenha maior duração, por um tempo indeterminado. Vai depender de cada elemento material. Mas essa formação pelo espírito, não. Essa agregação dos elementos utilizados pelo espírito não possui uma força de atração natural. Qual é a força que determina a agregação? A vontade. É o pensamento do espírito. São alguns fluidos que ele se utiliza dele, de médiuns, para dar uma agregação molecular. Então, ela não vai ter uma consistência duradoura. Mas aí o Kardec fala assim, mas aí e as escritas diretas, aquelas anotações diretas da pneumatografia? Aí o São Luís fala assim, bom, acontece que ali é pouca substância. E por ser pouca substância, é possível que ela tenha uma maior duração. E vamos lembrar também, para quem conhece o fenômeno, que a pneumatografia pode acontecer de duas maneiras. A primeira é o espírito, utilizando-se da matéria, dos fluidos que existem na natureza, do fluido cósmico universal, agrega e forma a substância, no caso, por exemplo, o grafite, que vai utilizar para escrever. Ou ele pode fazer uma espécie de transporte. Ele busca no manancial da própria natureza, onde tem o grafite já pronto, já agregado, e utiliza-se no transporte para fazer a escrita. Então, é possível que nessas circunstâncias, porque a matéria é pouca, ela tenha uma certa durabilidade, ela permaneça. Então, vamos prosseguindo. Kardec vai perguntar o seguinte: o espírito pode operar pela vontade uma mudança na matéria elementar, na sua essência, uma transformação íntima que dê certas propriedades? Sim. O que é que Kardec queria saber? Ele queria saber se alguém pegasse o rapé e cheirasse, ele ia sentir os efeitos? Resposta de São Luís: também poderia acontecer isso. Quer dizer, o espírito ia manipular os elementos da natureza para dar ao rapé, ao fumo, características idênticas à real. Ou poderia até transportar para aquele local. Então, era possível que aquilo realmente parecesse com o rapé e tivesse a natureza específica do rapé e produzisse os efeitos daquilo. Aí o Kardec vai avançar mais ainda. Ele fala, mas e se o espírito formasse uma fruta, uma maçã? Estou dizendo aqui o meu exemplo, uma maçã. Nós poderíamos comer aquela maçã? Sim, poderia comer. E a fruta formada
poderia dar uma saciedade, ou seja, matar a fome? Sim, poderia matar a fome. Olha, vejam só as possibilidades do espírito, da sua ação sobre a matéria. Mas aí tem um porém. Kardec pergunta se essa saciedade é real. Aí o espírito fala que não. É uma saciedade física. Ou seja, aquela matéria da fruta constituída vai pesar no estômago e vai dar a impressão de que você está satisfeito. Mas não haverá os elementos que vai se converter numa saciedade plena para o corpo. Ou seja, as substâncias não serão utilizadas naturalmente para a manutenção do corpo. Então, essa saciedade, ela é só aparente ali. Aí Kardec vai avançar perguntando sobre a possibilidade da transformação da essência da água. E aí nós entramos na nossa prática diária do centro espírita, que é a água fluidificada. Aqui o aspecto é um pouco diferente. É que aqui não é a própria água que é transformada, mas são elementos da natureza, do mundo espiritual, ou do mundo nosso, material, que são aproveitados para ser adicionados à água, que lhe vão dar uma qualidade diferente. Por exemplo, o remédio, que é o que acontece. As nossas águas fluidificadas são impregnadas pelos espíritos de elementos curativos da própria natureza. E o Kardec vai perguntar, mas é possível transformar a água num veneno? Uma substância qualquer pode se transformar em veneno? São Luís vai dizer, sim, é possível, mas não é permitido, porque é contrário à lei da natureza. Muito interessante essa afirmação. Para o bem, nós podemos tudo, mas para o mal há uma limitação, porque nós não podemos nos valer das nossas atitudes maléficas e violentarmos a lei de Deus para fazermos o mal, nesse aspecto. Então, essa faculdade, só para confirmar aqui, é inerente à natureza do espírito, que a exerce muitas vezes de maneira instintiva e, portanto, sem o perceber, quando se faz necessário. Não sei se vocês se recordam do filme Ghost, do espírito do trem. O mocinho lá do filme, que é o Sam, que na verdade ele não é um mocinho, né? A gente se empolgou com aquela ação do Sam para salvar a moça, a namorada, mas ele, na verdade, se transformou numa espécie de obsessor, né? Mas ele quis saber como era possível ao espírito do trem movimentar as coisas. A tampinha que ele queria mexer, quando o espírito bate lá na placa, a latinha. Como é que ele podia fazer aquilo? E o espírito responde o seguinte: olha, eu não sei como eu faço isso, eu só sei que eu faço. E ele não estava nem se utilizando das mãos espirituais para movimentar os objetos. E tem lá uma passagem em que ele faz o objeto se movimentar com a barriga. Mas, na verdade, o que movimenta o objeto são os pensamentos, é a vontade. Então, muitas vezes, os espíritos inferiores, eles agem sobre nós
sobre a matéria, eles até constituem certos objetos, mas se você perguntar para ele como é que faz isso, ele vai dizer: eu não sei como faço, não, só sei que eu faço, como muitas coisas aqui da Terra que a gente faz e não tem ideia direito de como é que tudo isso acontece. Já falamos também que os objetos formados são de existência passageira, os quais dependem da sua vontade ou necessidade, e eles podem fazê-los e desfazê-los a seu bel prazer. Esses objetos podem, em certos casos, parecer para os vivos perfeitamente reais, tornando-se momentaneamente visíveis e mesmo tangíveis. Então, repetindo aí, os espíritos podem trabalhar com a matéria, dando a ela um certo grau de agregação das moléculas, dos átomos. Ou seja, desde ali uma mera aparência, que seria quase que um holograma. Se você for tentar mexer, vai se dissolver, até uma formação bastante concreta, bastante palpável, de tal maneira que mesmo nós poderíamos nos utilizar daquilo. Imaginemos uma cadeira, né? O espírito poderia formar uma cadeira, e porque ela adquiriu uma agregação tal, nós poderíamos sentar nessa cadeira enquanto o espírito estivesse mantendo pelo seu pensamento aquela sua agregação molecular. Então, os espíritos, eles têm a capacidade tanto de manipular os fluidos aqui entre nós, como tem a possibilidade de manipular os fluidos do plano espiritual, constituindo lá no mundo espiritual as coisas, os objetos, os veículos, as casas, que eles se utilizam para viver no mundo espiritual. Vamos lembrar também que em nosso lar existem algumas fábricas. Estão lembrados? Locais com muitos trabalhadores, cerca de milhares de trabalhadores, 100 mil trabalhadores, que estavam ali formando roupas e objetos que eram utilizados por outros espíritos habitantes de nosso lar. O André Luiz vai dizer que os cidadãos de nosso lar, espíritos mais evoluídos, eles são capazes de constituir as suas roupas segundo o próprio desejo, segundo a circunstância que vão viver. Mas outros recebem a sua cota das fábricas de nosso lar, né? Aqueles que estão internados, estão em tratamento, né? São os iniciantes de nosso lar, eles não ficam sem nada, recebem as suas cotas de não só de mantimentos, mas também de roupas que podem se utilizar no dia a dia da vida lá em nosso lar. Então, encerrando aqui, para que vocês, né, para que nós saibamos, é que se trata sempre de uma formação e que tudo tem obra na criação de Deus. Todas as coisas são criadas exatamente por Deus. Muito bem, esse é um assunto muito interessante. E a partir de agora, nós abrimos para aqueles que quiserem fazer comentários, perguntas, fiquem à vontade. Nenhuma dúvida?
Donizete, Pois não. eu lembro da nossa última aula, que você comentou sobre os quadros mentais, as formas de pensamento, e eu quero lembrar que existe uma analogia de princípios de mecânica fluídica entre o quadro mental, que é a imagem que se forma ainda dentro da estrutura da mente, a forma pensamento, que é uma forma transitória, que se forma no ambiente fluídico, e o que nós estamos comentando hoje, que seria a ideoplastia, que é a materialização mais constante, palpável, concreta, de um objeto, de um instrumento, de uma construção qualquer. E que o princípio é sempre o mesmo, né? As imagens que a gente forma, a nossa vontade concentrada em algum objetivo, incide sobre as diferentes classes de fluidos, né, diferentes meios fluídicos, melhor dizendo, e produz efeitos diversos. Isso é muito interessante porque, lendo isso que o Kardec informou para a gente pode compreender muitas outras coisas. O que acontece, por exemplo, na nossa manipulação na área da saúde, através da vontade sobre o perispírito, né? As tais cirurgias morais que o Emmanuel gosta tanto de comentar, né? A gente começa a entender que pensamento é uma ferramenta que realmente pode materializar, mudar muita coisa. Tudo no mesmo princípio. Este aí que São Luís explica para o Kardec. Tem muita aplicabilidade isso aí. É muito interessante que o Alexandre está contribuindo, porque nós temos que lembrar com o Kardec que pensamento é matéria. Matéria fluídica, matéria mental, mas é matéria. O espírito se apropria do fluido cósmico universal para converter a ideia, como o Alexandre falou, em uma onda, que é material, mento eletromagnética, e que imediatamente tem ação no exterior, no meio em que ele está vivendo, começando por ele mesmo. Então, o Kardec aqui vai dizer, por exemplo, que certas roupas nada mais são do que transformação do próprio perispírito. É uma roupa que está agregada à alma, ao espírito, que não é um objeto que ele pega de fora, exteriormente, constitui fora e veste. O André Luiz fala sobre as túnicas, que normalmente os espíritos se utilizam. Elas não são, na verdade, roupas. Elas são exteriorização, modificação do perispírito. Então, o espírito não quer constituir uma roupa. Vou fazer um casaco, vou fazer uma camiseta para me apresentar assim. Ele resolve simplesmente moldar o perispírito numa túnica. O que é isso aí? É uma ideoplastia, né, como o Alexandre disse, que dá forma ao seu perispírito. E na medida que nós exteriorizamos isso, nós podemos formar algo realmente concreto, que tem a ver com pensamento, tem que a ver com o perispírito e tem a ver com o fluido cósmico universal. Então, são faixas de pensamento. Agora, se nós transferirmos isso para o nosso dia a dia, imaginemos as nossas possibilidades. Será que nós, pelo nosso pensamento, nós não estamos criando matéria boa ou ruim no nosso organismo? O André Luiz fala que as nossas formas de pensamento podem gerar vermes espirituais, bactérias espirituais, consumindo fluido vital nosso e das pessoas. O que é isso aí? É a ação da mente na matéria. Então, é muito
preocupante isso, é algo que nós precisamos tomar cuidado, porque pelo nosso pensamento, nós estamos criando coisas boas ou coisas ruins. Mais ou menos isso, Alexandre? É isso mesmo. Eu me lembrei de uma teoria muito importante, que hoje já nem é mais teoria, a teoria do campo, usada em física. O campo é uma região de espaço onde atua uma força e modifica aquele espaço. Hoje nós falamos no meio espírita, poderíamos falar assim, de campos fluídicos, que seria uma região, né, do espaço onde existem já o fluido cósmico universal e as suas modificações, e neste espaço atua uma vontade, em qualquer nível, seja do princípio inteligente, seja dos humanos, seja de Deus, e que modifica isso. Então, dentro desta teoria, o nosso perispírito é um campo fluídico permanente, construído pela nossa própria vontade. Os nossos pensamentos nascem dentro de um campo fluídico que nós chamamos de mente. Um lugar, uma usina geradora de pensamentos, como diz o Emmanuel, né? O nosso corpo físico, por exemplo, seria um outro campo, não mais fluídico, né? Mas uma porção de matéria organizada por uma vontade. E aí vai, a gente fala de campos compostos, simples, permanentes, transitórios, conjugados, isolados. É muito interessante. Mas o fato que a gente tem que tirar, como você acabou de dizer, para o dia a dia, é que a todo momento nós estamos atuando com a nossa força, né, que é o instrumento da nossa vontade, atuando com ela em tudo quanto é espaço. Aonde houver possibilidade de construirmos coisas, nós estamos construindo. Você me fez lembrar da psicosfera. Então, o nosso pensamento, a nossa vontade, está criando, onde nós vivemos, uma psicosfera, que vai, inclusive, materializando os nossos pensamentos, de tal maneira que a nossa casa, ela pode ser uma casa suja espiritualmente, a ponto de os espíritos perceberem substâncias lodosas impregnadas no ambiente, ou encontrar ali um ambiente de luminosidade, dependendo dos nossos pensamentos. Por isso a importância do evangelho no lar, das leituras sadias, das conversações nobres, porque tudo representando a manifestação da nossa essência, da alma, vai constituir esse campo, aí podemos dizer, em que nós estamos mourejando, né? Onde nós estamos vivendo, que vai ser bom ou que vai ser ruim, conforme nós estamos exteriorizando os nossos pensamentos. E o Zeca está perguntando se esses objetos teriam a mesma essência do nosso pensamento. É um pouco diferente, Zeca, porque os objetos, eles vão estar sendo constituídos com os fluidos, com o elemento material do fluido cósmico universal. Então, são outras substâncias, mas que vão estar agregados, concentrados, conforme a força do nosso pensamento. Então, ele vai ter a constituição, vai ter a forma, segundo a nossa ideia plasmada. Então, eu quero formar uma tabaqueira, eu quero formar uma fruta, um chapéu, um óculos. Aquilo é o resultado do nosso pensamento. Mas a matéria, os fluidos que vão constituir aquele objeto, são os próprios que existem na natureza. E também lembrei daquela passagem contada por André Luiz, em que eles estão num templo e vão receber a visita de um espírito superior. E ele é de esferas tão mais altas que eles
não pode se materializar diretamente no ambiente de nosso lar, porque a psicosfera do nosso lar não estava, naquele momento, muito adequada. E então ele vai se manifestar numa espécie de câmara, né? Uma câmara de vidro, uma substância semelhante a isso, transparente, translúcida. E o mentor quer formar ali uma natureza agradável para que o Asclepio pudesse se manifestar ali. E então, eles têm 15 minutos, quer dizer, tem um tempo ali para constituir. Os mentores iam formar o céu, a árvore, o sol, o lago. E o André Luiz, eu acho que o Hilário, eles vão constituir as flores que estão ali, a relva. E então eles ficaram um tempo mentalizando, quer dizer, ideoplastia, exteriorizando os pensamentos, agregando matéria. Depois de um certo tempo, eles abriram os olhos, né? E a árvore estava bonita, o céu, o sol, o lago, mas as flores, a relva, estavam minguadas, pouquinho aqui, pouquinho ali. E o mentor falou para eles, olha só, olha o que vocês fizeram, o trabalho não está terminado, tenham mais um tempo. Aí o André Luiz se envolveu emocionalmente com aquele momento, se recordou do jardim da casa dele, das flores que eram plantadas, e aquele envolvimento emocional, ele concentrou o pensamento e ficou mentalizando. E que alegria! Depois que ele abriu os olhos, olha lá, a relva, as flores estavam bonitas. Mentalização, concentração, né? Bons sentimentos. É isso que nós precisamos. Portanto, quando nós falamos de mediunidade, qual a importância desse assunto? A importância é que nas reuniões mediúnicas, o material do qual se apropriam os espíritos para o atendimento dos espíritos sofredores, para a constituição de objetos, de telas ectoplásmicas, de remédios que vão ser utilizados pelos espíritos, é a nossa mente, os nossos fluidos. Portanto, nós temos que utilizar o nosso pensamento nas reuniões mediúnicas, como de resto em toda a nossa vida, para mentalizarmos, idealizarmos sempre coisas positivas. Lembrando que do nosso pensamento vai sair a nossa psicosfera, a claridade da nossa aura, o conjunto dos nossos fluidos vitais. Nós somos um mundo particular. E esse mundo particular será como nós idealizarmos, como nós pensamos, como nós sentimos e como nós agimos. Portanto, o convite que se faz é para que nós nos esforcemos para isso. Ninguém está a exigir perfeição de nós. Nós não somos perfeitos. Os nossos hábitos mentais, incorporados nesta vida, em vidas passadas, são ainda infelizes, né? Nós pensamos mal de nós, pensamos mal do próximo, com pensamentos de egoísmo, de vaidade, de preconceito. Mas é a nossa natureza. Somos assim ainda. Mas não precisamos continuar sendo assim. A cada dia, um pouquinho de esforço para estarmos construindo em torno de nós um mundo melhor. E isso vai representar saúde para nós. Então, nesses momentos de pandemia que nós estamos vivendo, que muitos falam assim, não estou trabalhando com a mediunidade,
Como é que eu posso fazer irradiação mental, construções mentais, né? Fazemos a diferença. Quando todo mundo está desesperado, quando todo mundo está sem esperança, quando todo mundo está depressivo, sejamos nós, os cristãos espíritas, os médios, os instrumentos da espiritualidade, aqueles que vão estar disponíveis para mudarmos, construirmos algo de positivo, de bom na nossa vida. Nosso pensamento não é força, nós não podemos mudar o fluido cósmico universal para melhor. Então, vamos construir isso. A natureza está se renovando. Outro dia eu vi um vídeo, aliás, foram 2 vídeos que eu já vi. Já falei aqui. Veneza limpando os seus córregos, os seus canais, água pura, peixes estão lá. Mais recentemente eu vi uma baleia, uma pequena baleia, claro, entrando num cais cheio de barcos, tranquilamente indo para lá e voltando, né? Os homens se recolheram e a natureza está se aproveitando disso para se regenerar. Então aproveitemos nós também, sejamos harmônicos com a natureza, aproveitemos esses momentos para regenerar a nossa intimidade, né? Darmos mais lucidez interior, começarmos a pensar coisas boas, renovarmos os nossos pensamentos, as boas leituras. Esses momentos que nós estamos vivendo aqui são de grande utilidade para a nossa alma, embora possa parecer apenas uma outra reunião, mas não é. Durante pelo menos 40, 50 minutos, a nossa mente está reflexionando sobre coisas positivas. Lembrando que nós somos espíritos e vamos morrer. Vamos chegar no mundo espiritual e vamos saber que nós, como espíritos, podemos utilizar do nosso pensamento para gerar coisas boas ao nosso redor, para nós e para o próximo também.